na cidade que mora dentro do meu... Boa tarde. Primeiro, queria parabenizar o Cruzeiro por todo esse trabalho, pela temporada de 2023. Parabéns. Não foi fácil, a gente viu, ninguém contou pra gente. Parabéns. E eu estou falando do futebol feminino. Parabéns, Felipe, e a turma toda. Vamos lá. Não foi fácil, tanto Atlético quanto Cruzeiro, né? Tanto Cruzeiro quanto Atlético não tiveram uma temporada... bom, foi equilibrada, né? Não caíram na série, né, para a Série B do Brasileiro, fizeram uma temporada regular no Mineiro e aconteceu o que era esperado. Afinal, Cruzeiro e Atlético. E agora, Felipe, como tirar esse título, né, esse tri do Atlético? Como furar aquela defesa com a sua artilharia, que a gente sabe que é muito afinada, mas que vai ter um trabalho específico. Você acha que é mais um jogo para 0-0, para empate e levar para os pênaltis, ou não? Vocês estão fazendo um trabalho de tentar avançar e fazer gol e eliminar essa fatura aí logo nos 95 minutos. Boa tarde, Nina. Obrigado pela pergunta. Eu quero primeiro agradecer e parabenizar todos os veículos de comunicação. Eu acho que vocês são muito importantes para esse processo de crescimento do futebol feminino e me coloco na figura do Cruzeiro sempre à disposição para cada vez mais a gente fortaleça a imagem do futebol feminino. Sobre sua pergunta, eu vejo que muito mais do que a final é o que a gente tem planejado. O Cruzeiro tem tentado planejar uma coisa muito maior, algo que solidifique cada vez o futebol no cenário nacional e, quiçá, num espaço de médio prazo internacional. O que tange a final, assim, a gente tem tentado se preparar para todos os processos que ela possa nos apresentar, todas as diversidades, buscando resultado a todo momento, desde o início, indo para ações de pênalti, revertendo o placar. Então, o que eu espero é que dentro dessa final a gente consiga implementar ações positivas que nós desenvolvemos ao longo do Brasileiro e desse Campeonato Mineiro e assim conseguir um resultado positivo para quebrar esse tabu que é o que nós pretendemos fazer. Boa tarde. Qual foi o ponto diferencial do seu time que você avalia principalmente nesse Campeonato Mineiro? O que o Cruzeiro teve de tão diferente dos seus adversários e que leva vantagem nessa final? Eu vejo... Boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu vejo que é o acreditar. Nós iniciamos a temporada muito incrédulos em vários processos, né? Era uma mudança de associação para a SAF, então muito não se sabia, era uma mudança de um treinador, sai Rodrigo Campos, entra Felipe Freitas, então isso gera muitas dúvidas e o processo é difícil. E a partir do momento que todos começam a acreditar com um propósito maior, as coisas vão fluindo muito. Então, esse acreditar, ele trouxe vários outros pilares, de união, de grupo, de trabalho, de mentalidade campeã, de mentalidade forte. Então eu vejo que ele é o estopim que faz com que o todo acaba resultando nisso daí que a gente tem construído. Felipe, prazer falar com você, Samuel Venâncio. Ontem eu estava fazendo um conteúdo com a Kim e ela me falava de uma preparação especial de vocês para atuar aqui no Mineirão, né? O Cruzeiro tinha tido algumas derrotas e este ano com um pensamento diferente, agora é o mandante na final, deve ter aí a maioria da torcida, deve ter não, vai ter a maioria da torcida. Queria que você convocasse o torcedor também para acompanhar essa grande final e para quem sabe o Cruzeiro voltar a levantar esse título estadual feminino. Samuel, obrigado pela sua pergunta, pelo seu trabalho também. É muito importante, eu tenho que confessar a vocês que quando eu chego no Cruzeiro, a primeira conversa com a Bárbara foi para estabelecer algumas metas e objetivos, e sempre foram muito claros. Eu coloquei alguns como profissional, alguns objetivos que eu achava pertinente atingir, tanto individual, a título de atleta individualmente, como que cada qual poderia evoluir dentro desse processo, que é algo que eu trago para mim, é fazer um atleta melhor, e alguns objetivos coletivos. E dentre os objetivos coletivos, eu coloco lá atrás como chegar numa final de Campeonato Mineiro e buscar esse campeonato. É uma ideia como treinador. E aí, então, quando sai o Campeonato Mineiro, saem as normativas do Campeonato Mineiro,
é relativamente tranquilo você classificar num campeonato de 6, sendo você um clube forte, classificar como 4 para ir para uma semifinal e depois final. E aí, então, a Kim entra em contato comigo, e aí não numa condição pressionante, que eu acho que isso é legal, falar, pô, Fê, gostaria que a gente conseguisse a melhor campanha. Falei, tá bom. E para mim falou, vamos lá, desafio. Só que aí ela me traz a justificativa. Eu falei, pô, eu gostaria de ter a final, o clube tem a final, ele tem o mando de campo, e nós gostaríamos no mando de campo de tentar proporcionar torcida mista e alguns outros cenários que promovam o futebol feminino. Eu falei, pô, você comprou o que você precisava, você tem aqui um aliado. E a gente vai trabalhando para isso. E aí eu começo a gerar mais ações para garantir isso daí. Sabíamos que que seria fácil. A gente inicia o campeonato com um empate e aí já começamos correndo atrás. Mas sabíamos que dava para chegar. Vamos atrás disso e a gente consegue, sim, a melhor campanha. O Cruzeiro não tem medido esforços, e na figura de todos, não vou nem citar nomes, para fazer algo bom. Infelizmente, parece que não ficou 50% e 50%, que é como eu, sinceramente, Felipe, gostaria, porque eu acho que o nosso propósito é muito maior, propósito é futebol feminino, é muito além de ganhar um título, porque não adianta ganhar um título, todo campeonato que... Aliás, toda instituição, tudo aquilo que sempre tem só um ganhador, ou só não há oposição, ele perde um pouco a graça. Então, fico triste por isso. Lamento também saber, parcialmente, da história, de como que foi isso, mas parece que não houve um acerto financeiro entre... O Cruzeiro tem que pagar alguns valores, me corrijam, tá, se eu estiver errado, alguns valores para contribuir com o processo de abertura de portão aqui do Atlético Mineiro. E aí foi proposto, do Mineirão, e foi proposto ao Atlético Mineiro dividir parcela disso. E aí parece que não houve, a palavra não é empatia, mas não houve concordância, tá? E aí então isso acabou acarretando num 90-10, que eu não acho que é ruim, mas eu acho que poderia ser muito mais brilhante, e é o que eu tenho tentado propor muitas vezes quando me perguntam sobre isso. O que falta para o futebol feminino? Falta o futebol feminino, pessoas engajadas, pessoas querendo fazer futebol, sentarem juntos, embora rivais, para falar o que é melhor para o futebol feminino. É isso. Boa tarde. Eu queria saber um pouco sobre a estratégia do time para a final, principalmente sabendo que o Cruzeiro já derrotou o Atlético nesse Campeonato Mineiro, na primeira fase. Então, quais podem ser as vantagens e as desvantagens para esse duelo? Você está infiltrada aqui, você quer saber a informação, né? Brincadeira. As estratégias, elas são bem claras. Eu acho que, assim, a Lindsay, ela estuda certamente no nosso time. A gente tem tentado, muitas vezes, ser um time ofensivo. Isso é a cara do Cruzeiro. É um time que busca jogar com a bola, busca criar essas ações. Ao longo do Campeonato Mineiro, vocês podem ver, por muitas vezes, eu abdicando de ter zagueiras lá para ter um time mais ofensivo. Chega no jogo contra o Uberlândia, há um momento do jogo em que eu não tinha nenhuma zagueira de ofício para ter essa ofensividade. A ideia é isso, é tentar propor um jogo coletivo, como nós sempre fizemos, para evidenciar atletas potencializadas, né, dentro das suas especificidades, e a gente tentar a vitória e neutralizar as maiores dificuldades do Atlético, que é o que a gente buscou no primeiro jogo e conseguiu com eficiência, tentar fazer da mesma forma. Obrigado pela sua pergunta. Boa tarde. Então, desde que você chegou aqui no Cruzeiro, o time, né, consequentemente com o trabalho, teve muitas mudanças. A gente fala sobre jogadoras, sobre evolução mesmo. Eu queria ouvir nas suas palavras como que você enxerga o time do Cruzeiro desde a sua chegada e, assim, expectativas também para o fim, né, e para o próximo ano. Obrigado pela sua pergunta. Eu vejo, como eu citei anteriormente, era um cenário relativamente caótico. Então, eu vejo uma evolução gigantesca em vários pilares. Eu vou falar primeiro de mim, depois das atletas. Eu evolui muito como treinador, como pai, como pessoa, em função dessas atletas, de todos os elementos que elas me trouxeram diariamente. Nós tivemos adversidades grandes, e isso foi nos construindo e nos moldando. E vejo o grupo assim, eu vejo um grupo que vocês mesmos perceberam, quando chega na competição, no Brasileiro, eu chego com 5 dias da estreia,
E o objetivo que existia, Vanessa, acho que vai lembrar disso daí, o objetivo que eu falei é não tomar gol. Os 2 primeiros jogos, o nosso objetivo era esse. Se ia ganhar ou perder, era não tomar gol. Nós alcançamos esses objetivos. Nós precisávamos não tomar tanta porrada, desculpa meu termo, seja de mídia, de torcedores, naquele momento, para ganhar um pouco mais de confiança. Porque depois teríamos 2 jogos pesados, que eram Corinthians e Palmeiras, que nós sabíamos do grau de dificuldade, e a importância de chegar com um pouco mais de acreditar nesse jogo. E para mim chega um divisor de águas, e um deles, que é já no segundo tempo do jogo do Corinthians, elas começam a perceber o tamanho do Cruzeiro de fato, e a gente vai crescendo nisso. E ao longo da competição foi muito isso, o crescer em algumas adversidades. Eu diria que foi isso, e sempre não acreditar, como eu citei. O que eu vejo para o longo, e principalmente para o ano que vem, é que nós temos um caminho bem distante, longo a percorrer, mas cada vez mais sólido. O Cruzeiro, ele tem trazido, e aí eu quero enfatizar Pedro Martins, quando ele fala muito de romper paradigmas e barreiras culturais, o Cruzeiro tem tentado fazer o que tem que ser feito da maneira certa, da maneira que dá nesse momento e corretamente. Então, às vezes, hoje estarmos todos nós aqui nesse momento, eu acho que é um bom passo, é um passo de visibilidade do futebol feminino. Então eu vejo que nós temos um caminho longo a percorrer, mas só edificante. Então, para o ano que vem, nós temos metas já muito claras em relação à classificação entre os 8. Eu tenho para mim, quero buscar Libertadores, de ter acesso à próxima Libertadores, também manter essa ideia de continuar no Campeonato Mineiro, chegando como finalista e buscando ser campeão. Porém, é importante falar de novo do futebol feminino. Brigar para que um campeonato mineiro ele tenha não só 8 jogos para os 2 finalistas, mas talvez 16 jogos, para que haja maior rotatividade de atletas, maior vivência, experiência para atletas. Brigar para talvez criarmos uma outra competição, salvo já que não há muitas competições que se possa disputar, uma competição que englobe Minas, São Paulo, Rio, Minas, Goiás, não sei o cenário, e então fazer com que o futebol feminino desenvolva. E junto a isso a gente brigar também pelo desenvolvimento da base do futebol. O Cruzeiro tem por ideia fazer algo bom e, como eu já ouvi muito aqui, fazer algo diferente do que é feito no masculino, e eu fico feliz por isso. Felipe, elementos para esse jogo, obviamente, não vão faltar, né? Um clássico, Mineirão, um dos maiores palcos do Brasil e do mundo, um atual bicampeão contra um time que está tentando tomar esse troféu. Como que passa isso chegando próximo ao jogo para todo mundo já chegar pilhado, digamos assim, para essa partida? Excelente pergunta. Eu acho que isso está muito relacionado, assim, aquela história, né? O roteiro do filme ele é muito bem montado, né? O Atlético ele vem de 2 campeonatos que teve êxito em histórias bem emocionantes também, né, em ambos, e nós temos nos preparado para todas as adversidades. O tempo inteiro, quando chego no Cruzeiro, eu tinha um propósito muito claro, que era de preparar as atletas para todas as adversidades possíveis de uma final no Mineirão, basicamente isso. Então, o elemento que eu vejo importante é a força mental. Eu tenho muito falado isso, porque futebol, alguém vai falar que a Vanessinha não tem futebol? Tem, sempre teve. Teve ano passado, ano retrasado, ela tem. A força mental é o que vai potencializar o dela. Eu falo dela, falo de Janaína, falo de Mari Pires, falo de Tati, entre todos os atletas, e eu vejo essa evolução de força mental diariamente. Atletas que eu quero até deixar essa mensagem, uma delas que me dá muito orgulho, a Joyce. De início a gente teve algumas dificuldades. A Joyce ela vem para o Cruzeiro numa condição de zagueira, por ter vivenciado isso. Eu converso com ela, falo que pelo modelo que nós imaginávamos como futebol no Cruzeiro, nesse momento, ela não teria esse perfil. Ela fica chateada, ela me confidencia, peço até desculpa, Joyce, se eu não podia externar isso, tá? Mas é porque eu acho bonita essa história dela. E então eu falo, mas eu acho que eu consigo te ajudar a ser uma excelente centroavante. E de início tem resistência comum, enfim. O treino de hoje ela arrebentou, treino muito bom, estava vendo agora há pouco métricas GPS
a distância e alta intensidade dela a maior do treino. Então, assim, é isso, é força mental e o acreditar. O momento em que ela começou a acreditar e pôs força mental naquilo, torna-se muito mais claro e muito mais possível a aquisição de um sonho, de um resultado. E é isso que eu acredito que vai vir para essa final. Obrigado. Boa tarde, Felipe. Boa eu sou o tarde. Ian do Camisa 8. Tudo bem com você? Tudo bom? Bem, eu gostaria de primeiramente agradecer o apoio que você faz ao futebol feminino, não só pelo Cruzeiro, tanto pelo Atlético e pelo América. Isso é muito importante para a gente continuar crescendo constantemente. E minha pergunta é sobre o que mais te inspirou e motivou para que, após o empate na primeira rodada contra o América, fez você continuar crescendo e chegar na decisão mais forte e mais motivado e inspirado com a defesa mais sólida? Cara, tu me arrepiou aqui, cara. Vou te falar o porquê. A minha motivação e minha inspiração, ela não tá casual. Ela não é em um jogo, não é numa partida, é o que eu falo muito aos atletas. Eu tenho propósitos muito maiores. Eu tenho meus 7 filhos, eu tenho minha esposa, meus pais, que são propósitos muito fortes que me fazem levantar todos os dias em todas e quaisquer adversidades. Eu tenho um propósito de futebol feminino, porque dentre os meus 7 filhos eu tenho 5 filhas, e eu sei que se eu não brigar por um mundo melhor para elas, daqui 30 anos eu não estarei as defendendo, e talvez seja muito mais difícil do que já é. Então, eu já tenho esse alimento que me motiva. Eu não preciso de nada, eu não preciso ver alguém ou alguém que me instigue a levantar da cama e falar, vai lá, vai fazer seu melhor. Porque a vida foi construindo isso para mim, pelas oportunidades que eu fui adquirindo. Então, é isso, e é o que eu falo muito com elas. Eu falo, tenha propósito claro. Quando você tem seu propósito claro, todo sonho é possível e toda adversidade é pequena. Então, é isso que acaba me motivando, me inspirando e me fazendo cada dia eu buscar algo mais e ser um profissional melhor. Ótima pergunta, obrigado. Boa tarde, Felipe, Diego, do Portal Diário Celeste. Quanto tempo, né? Já nos falamos algumas vezes, né, Diego? Algumas vezes. Bom te ver. Estamos chegando aí no último jogo da temporada, já foi o Campeonato Brasileiro, chegamos agora à final do Campeonato Mineiro. Qual que é o balanço que você faz dessa temporada que vai se encerrar nesse sábado? Cara, que pergunta maneira, porque assim, todo balanço ele é muito relativo e enviesado para onde você quiser levar. Eu posso falar, pô, não foi um balanço bom porque não classifiquei entre os 8. Eu tinha isso como uma meta que daria para chegar. Tem alguns motivos pelos quais eu acho que não, mas o objetivo principal, inicial, que era não ser rebaixado, nós adquirimos com 2 rodadas de antecedência. Então, isso é bom. Mas, Felipe, você está satisfeito? Não, porque tiveram metas que nós traçamos lá em números de gols a serem realizados que não foram atingidos no Brasileiro. O número de gols a serem tomados, nós atingimos 2 a menos do que a meta que nós colocamos. Então, ele é muito subjetivo. Eu estou feliz porque atingi essa meta, uma outra meta que foi estipulada de melhor campanha mineiro, também atingi, de chegar à final, também atingi. Atletas que nós trazemos com potencial de desenvolvimento, atletas de 16, 17, 18 anos, configurando no cenário, no cenário profissional e com competitividade, como a Ana Luísa, como a Laisa, que fez uma partida exemplar no Santos, sofrendo pênalti, fazendo gol, gerando assistência, contribuindo para atletas que estão no nosso elenco e adquirindo potencialidade, seja uma Tati no gol que vem de uma condição adversa de outros times, numa relação de insegurança e cada vez mais segura e buscando jogar com o pé, como a própria Rubi, ou a gente vê atletas como a Mari Pires, que você fala assim, pô, não tem 2 gols, acho que, da Mari Pires ao longo do todo o processo, mas quantas ações de finalização ela vem trazido. Então eu vejo um balanço muito positivo, só que isso não me limita, isso não me contenta, porque é o que eu falei, eu tenho propósitos maiores. Então isso só me motiva a saber que, pô, a gente com tanta dificuldade já chegou até aqui. Pô, dá para ir muito mais longe e voar muito mais alto. Então focar. O balanço foi bom e acredito que ele nos proporciona um futuro muito melhor.